tema do nosso curso é Direito Civil Constitucional. Meu nome é Fábio Vieira Figueiredo, sou professor de Direito Civil. A aula de hoje vai tratar do panorama evolutivo dos princípios do direito civil, do direito privado. Então nós vamos tratar efetivamente de direito privado à luz da Constituição de 1988. Mas antes de iniciar a nossa aula, gente, queria que vocês tomassem nota aí do nosso e-mail aqui do programa, dúvidas ou sugestões que vocês tenham, é saberdireito@stf.jus.br. Vou repetir, saberdireito@stf.jus.br, tá ok? Pois bem, vamos tratar então de direito privado, de direito civil. O tema do curso é direito civil constitucional. Professor, mas não tem essa cadeira lá na minha faculdade, onde eu fiz a faculdade, onde eu estou fazendo, ou não tem essa matéria sendo cobrada lá em concursos públicos, direito civil constitucional. É efetivamente um neologismo, direito civil constitucional. Convencionou-se chamar de direito civil constitucional aquela gama imensa de direitos das civis, direitos do povo, que ascenderam às constituições. Então, hoje em dia não é um fenômeno só brasileiro, nós temos isso em diversos outros países do mundo. As normas que garantem os direitos individuais, ou algumas normas que garantem direitos individuais, que garantem direitos das civis, ascenderam às constituições. A isso se convencionou chamar direito civil constitucional. E junto com esse neologismo, com essa nova terminologia a tratar dessa parte do direito civil, deste ponto de estudo do direito civil, nós temos aí uma gama infinita de princípios aplicáveis e uma construção doutrinária, que ainda que recente, é muito profunda na matéria do direito civil constitucional. Tá legal, gente? Então a gente tem de ver aí onde que tudo começou. O direito privado. A maior evolução do direito privado se deu em que momento? A maior evolução do direito privado se deu lá na época do direito romano. Então, vários institutos de direito privado que nós estudamos hoje, direito civil, contratos, casamentos, sucessões, direitos obrigacionais, direitos das coisas, eles nasceram lá no direito romano, lá no Império Romano. Então, a maior evolução do direito privado se deu efetivamente naquela época, no Império Romano. No entanto, com a queda do Império Romano, nós tivemos uma obstaculização no desenvolvimento do direito privado. Uma obstaculização no desenvolvimento do direito do indivíduo, dos direitos individuais, dos direitos das civis. Isso foi um tanto quanto bloqueado, quanto obstaculizado. Da queda do Império Romano até 1789, nós só tivemos o desenvolvimento das chamadas ou ditas teorias públicas. Para quem fez ou está fazendo a faculdade de Direito, tem lá uma matéria específica chamada Ciência Política ou Teoria Geral do Estado, a depender de cada programa, de cada universidade, isso é apresentado de uma maneira, em que nós estudamos basicamente os contratualistas. E aí vamos citar aí Hobbes, Locke e Rousseau, os três principais. Estes três indivíduos, o Hobbes com o Leviatã, o Locke com os dois tratados sobre o governo civil e o Rousseau com o contrato social, eles buscam responder a mesma pergunta. Por que é que o Estado manda e o indivíduo obedece? Então, nós vivemos esse período aí, entre a queda do Império Romano até 1789, foi um período de estudo das ditas teorias públicas, que hoje nós conhecemos como direito administrativo, como direito constitucional, até em alguma medida o direito tributário, fazem parte aí dessas ditas teorias públicas. E o nosso marco aqui é 1789. Em 1789 nós temos o renascimento do direito privado. O que a gente chama de renascimento do direito privado? Olha, nós tivemos aí um período em que o indivíduo foi considerado mínimo e o Estado máximo. Esse período foi esse período entre a queda do Império Romano e o início lá, em 1789, com a Revolução Francesa. Em 1789, nós vemos eclodir um movimento que já vinha nascendo desde o século XII, não só na França, mas como de resto em toda a Europa, mas na França de maneira muito mais acentuada. Esse movimento era aquele movimento burguês, nascia uma nova classe social, a burguesia. Esses sujeitos, esses tais burgueses, eles tinham o quê? Um exacerbado poder econômico, mas nenhum poder político, nenhum poder de efetiva decisão. Então o sujeito começa a olhar para o lado e ele fala assim, eu não posso contratar com quem eu quero, o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero.
Então eu não tenho liberdade de contratação. E eu preciso de liberdade de contratação. Isso é absolutamente necessário para mim, porque eu tenho um grande poder econômico, mas eu não tenho liberdade de atuação privada. Eu não tenho liberdade de atuação da minha autonomia privada. Eu não tenho autonomia de vontade. Em 1789, sob aquela tríade axionômica, sobre aqueles 3 princípios, liberdade, igualdade e fraternidade, eclode o movimento revolucionário francês. Naquele momento, o que é que esses sujeitos queriam? Liberdade, igualdade e fraternidade. Essa era a bandeira levantada por eles. Então, o que eu vou convidar vocês a fazer agora? Traduzir estes 3 princípios, esta chamada tríade axionômica, vamos traduzir estes 3 princípios para o direito civil. A tradução destes 3 princípios, liberdade, igualdade e fraternidade para o direito civil. Então, primeiro, liberdade. De que liberdade que se está tratando aí nesse momento? A liberdade é a mais ampla e irrestrita liberdade de contratação possível. Então, esse primeiro princípio, liberdade, a mais ampla e irrestrita liberdade de contratação possível. E igualdade? Que princípio que é esse de igualdade traduzido para o direito privado, para o direito civil? Igualdade igual isonomia formal. É disso que nós estamos tratando quando tratamos da igualdade lá no movimento revolucionário. Isonomia formal. E o que significa essa isonomia formal, essa igualdade formal? Tratar a todos de maneira equânime, de maneira igual. Ponto. Era aí que parava a igualdade. E a fraternidade, o que significava aí para o direito civil? A boa-fé nos atos de comércio. Agora a gente tem de fazer um exercício aqui e pensar. Será que a liberdade ampla e restrita de contratação, a isonomia formal e a boa-fé nos atos de comércio são 3 princípios que sustentam o direito privado? Que efetivamente trazem para o direito privado a segurança que ele precisa no relacionamento social das pessoas? Enfim, vamos imaginar aí. Eu posso contratar o que eu quiser, com quem eu quiser, no momento que eu quiser, do jeito que eu quiser. Imaginem só o seguinte, eu vou contratar um sujeito para instalar redes de computadores no meu escritório. Ele vai instalar uma rede de computador no meu escritório. Não estou falando de contrato de trabalho, hein, gente? Estou falando de um contrato típico previsto no Código Civil, qual seja o contrato de prestação de serviços. E eu vou contratar o sujeito para instalar redes de computadores lá no meu escritório. Ele vai instalar as tais redes de computadores no meu escritório. Ele trabalha para isso durante 18 horas. E eu ofereço para ele, pasmem, um prato de sopa. Eu falo assim, você vai trabalhar 18 horas instalando redes de computadores no meu escritório e eu vou lhe oferecer um prato de sopa para pagar isso. E não estamos tratando de um contrato de trabalho. Ele é livre para contratar, se ele aceitar, tá ok, claro que não. Claro que não. Por que é claro que não? Porque isso avilta a dignidade humana do indivíduo. Então isso é um direito indisponível. Ele não pode trabalhar aquelas 18 horas em troca de um prato de sopa. Então, qual é o limite dessa liberdade de contratar? Será que há limite dessa liberdade de contratar? Será que em algum momento finaliza a liberdade de contratar? A gente tem até uma pergunta dessa que o pessoal fez aí nas ruas, qual era o limite da liberdade de contratar. Então, sobre limitação à liberdade de contratar, a gente tem até uma pergunta dessa aí que fizeram. Vamos ver lá a pergunta. Meu nome é Monique e eu gostaria de saber qual é o limite da liberdade de contratar. Pergunta da Monique aí sobre o limite à liberdade de contratação. Limite à liberdade de contratação não é senão a ordem pública instalada, né? É disso exatamente que se trata. A ordem pública instalada é o limite da liberdade de contratar. Mas como que isso se dá? O que é essa tal ordem pública instalada? Qual é o preenchimento desse conceito? E qual é objetivamente, Fábio? Se eu tiver de anotar aqui, a liberdade de contratar qual é a liberdade de contratar? Então a gente tem de pensar um pouquinho para chegar aí nessa liberdade de contratar. Não é algo tão simples. A liberdade de contratar tem tal limite, né? A gente sabe, obviamente, que um dos limites é a função social do contrato, prevista lá no artigo 421 do Código Civil. Mas é um dos limites, não é o limite, não há um único limite. Se é que é correto falar aí em limite,
né? A gente vai tratar também sobre isso. Então vamos pensar lá, vamos voltar. 3 princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, a mais ampla e restrita liberdade de contratação possível. A igualdade, isonomia formal. Todos são iguais perante a lei e ponto. E a fraternidade, a boa-fé nos atos de comércio. Será que estes princípios se sustentam? Foi a primeira pergunta. Então vamos responder. Vamos lembrar lá de Lacordaire, quando Lacordaire diz que entre o forte e o fraco a liberdade escraviza e a lei liberta. Isso é da natureza humana. Sempre em que um sujeito for mais forte do que o outro, seja intelectualmente, seja economicamente, seja fisicamente, ele vai, sem sombra de dúvidas, escravizar o outro. Eu sou bonzinho, eu não faço isso porque eu sou bom. Mentira, mentira, o homem é mau por natureza. Então aqueles que lembram lá de aulas de teoria geral de Estado ou ciência política vão lembrar. O homem é o lobo do homem, o homem é mau por natureza, é disso que se trata. E se o sujeito é mais forte do que o outro, ele vai escravizá-lo de alguma maneira, seja fisicamente, intelectualmente ou economicamente. Isto vai ocorrer. Então, será que a liberdade ampla e irrestrita de contratação é saudável? É salutar para o desenvolvimento das relações sociais? Olha, como Lacordaire disse, entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. Então a liberdade efetivamente vai escravizar quem? Aquele que é mais fraco. O que é que vai libertar aquele que é mais fraco? Ora, a libertação daquele que é mais fraco vem através da lei. Vamos pensar aí o que acontece. Será que esse modelo de liberdade, igualdade e fraternidade, ele foi efetivado no Código Civil Napoleônico de 1804? O Código Civil Napoleônico de 1804 vinha sob essa bandeira. A liberdade mais ampla e restrita de contratação possível, a isonomia formal e a boa-fé nos atos de comércio. Por que é importante da gente falar isso no Brasil? Olha, lá pelos idos de 1864, 1865, um professor baiano chamado Teixeira de Freitas foi contratado para fazer o nosso Código Civil. Ele fez o nosso Código Civil em 5.000 artigos. 5.000 artigos o Teixeira de Freitas fez um Código Civil. Esse Código Civil do professor Teixeira de Freitas bebia na BGB, no Código Civil alemão, acima de tudo. Mas o Código Civil do professor Teixeira de Freitas não foi aprovado. E nós tivemos o quê? Lá pelos idos de 1911, o novo convite, o Clóvis Bevilacqua escreveu o Código Civil, que ficou pronto lá em 1916, com vigência a partir de 1917. Então vamos lembrar, nós temos um Código Civil vigente hoje, de 2002. O Código Civil anterior a este de 2002 era o Código Civil de 1917. Este Código Civil de 1917, em que pese tenha saído aí mais de um século depois do Código Civil Napoleônico, do Código Civil francês, que foi de 1804, este Código Civil brasileiro de 1917 bebeu no Código Civil Napoleônico de 1804. Então vamos organizar essas datas que a gente trabalhou até agora? Olha, lá do Império Romano, queda do Império Romano, até 1789, desenvolvimento de teorias públicas. No meio desse caminho aqui, século XII, surgem os burgueses. E vai chegar lá em 1789, vai eclodir o movimento revolucionário francês. A Revolução Francesa, que tinha 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Deste movimento revolucionário de 1789, nasce o Código Civil francês de 1804, com base nesta tríade axionômica: a mais ampla e restrita liberdade de contratação possível, isonomia formal e boa-fé nos atos de comércio. E o que isto interessa para o Brasil? Ora, interessa que daqui de 1804, nós fomos beber em 1916 nesse Código Civil francês de 1804. Então, o nosso Código Civil de 1916 era um Código Civil que tomava para si aquela tríade axionômica da liberdade, igualdade e fraternidade. O nosso Código Civil privilegiava poucos protagonistas. Quem era privilegiado na Codificação Civil de 1916? Ora, era privilegiado na Codificação Civil de 1916 o contratante,